Muito bom dia. Muito bom dia. Como é que estão? Bom, eu estou muito contente de poder participar hoje nesta Cimeira Nacional, que está a tratar de questões muito importantes, atinentes à reconciliação, reforma democrática e justiça. Venho em representação da Comissão Técnica para a Materialização do Diálogo Nacional Inclusivo. Nós todos sabemos como é que este diálogo nacional inclusivo surgiu. Foi para fazer face às situações que colocaram os moçambicanos e as moçambicanas em rota de desentendimento por conta das últimas eleições gerais e para as assembleias provinciais. Acho que é importante partilhar isto porque alguns segmentos da sociedade disseram, mas para que dialogar? Por que dialogar? Para que um diálogo nacional e inclusivo? E a questão que se coloca é qual era a alternativa? Qual era a alternativa ao diálogo? Nós já tivemos vários processos eleitorais. Já tivemos várias convulsões pós-eleitorais. Já tivemos conflitos pós-eleitorais. Já tivemos várias mortes, detenções, destruições, desentendimentos. E depois como é que esses processos todos acabaram? Foi com diálogo, não foi? Foi com a celebração de acordos, não foi? Então entramos num ciclo vicioso, em que vamos às eleições, quando não nos entendemos, nos matamos. Quando não nos entendemos, nos batemos. Quando não nos entendemos, destruímos o outro. E depois temos que dialogar para fazer a paz. Temos que assinar acordos. Então, desta vez, o que os moçambicanos decidiram foi fazer um corta-mato. Depois de toda a turbulência, de todas as convulsões, fez um corta-mato. Em vez de prolongar com a confusão, que poderia criar condições para que entrássemos num novo conflito, cujas consequências ninguém pode prever, os moçambicanos decidiram dialogar e não estender o conflito como aconteceu no passado. Nós nos recordamos quando houve interrupção do trânsito em Muxungue. Era possível circular? Era possível? Valeria a pena continuarmos com o conflito, com a guerra, com a confusão pela verdade eleitoral e por todos os outros nomes que cada um alegava para justificar a exigência de transparência eleitoral? Valeria a pena continuarmos a exigir tudo isso pela via do conflito? É que no fim teriam que aparecer intermediários, não é? Teriam que aparecer mediadores para vir nos separar. Mas talvez iriam nos separar depois de termos destruído todo o país. Então os moçambicanos decidiram mais uma vez fazer um corta-mato. O diálogo nacional inclusivo é o corta-mato que foi encontrado para não nos matarmos, não prolongar a confusão que estava a reinar no país. Não significa que as pessoas não se recordem dos seus bens perdidos, das suas vidas, dos seus entes queridos. Mas significa que temos que encontrar uma solução para podermos seguir em frente num ambiente em que nos respeitemos e criarmos condições para que as reformas de âmbito constitucional e de âmbito de governação surtam o efeito desejado e tenhamos o país que nós todos queremos. Um país de justiça social, um país em que o outro é respeitado, um país em que há justiça eleitoral
um país em que todos se vejam como irmãos sem ódio. Podemos divergir, devemos divergir. Se as ideias são contrárias, discutamos essas ideias, mas que isso não significa eu odiar o meu vizinho, eu odiar o meu irmão, não falar com o meu irmão porque é de outro partido, não falar com o meu vizinho porque é de outra religião, não falar com o meu amigo porque é de outro clube de futebol. É este Moçambique que queremos? É este Moçambique que queremos? De ódio? É o que queremos? Eu sou contra o ódio. Senhores diretores nacionais do Ministério da Juventude e Desportos, em representação de Sua Excelência Dr. Caifadine Manasse, Ministro da Juventude e Desportos, Sua Excelência Deputado Elísio de Souza, em representação da Primeira Comissão da Assembleia da República, Excelso Professor Dr. Adriano Novunga, fundador e diretor executivo do CDD, caros representantes da Embaixada da Alemanha, Padre José Pinto, aqui presente, em representação de Sua Excelência Reverendíssima Arcebispo de Maputo, Dom Carlos Atoa Nunes, representantes das ligas partidárias, líderes juvenis, reconheço a presença do meu irmãozinho, que é o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Quino Caetano, todos os líderes religiosos aqui presentes, compatriotas, caros jovens, meus maninhos e minhas maninhas. Estimados participantes da Cimeira Nacional da Juventude sobre Reconciliação e Reforma Democrática, que tem como chapéu a questão da justiça. É com honra que a Comissão Técnica para a Materialização do Diálogo Nacional e Inclusivo, COTE, se apresenta neste espaço de reflexão e partilha. O Diálogo Nacional e Inclusivo é a materialização do compromisso político assumido após as eleições gerais e provinciais de 2024 e constitui um marco essencial para consolidar a paz, a justiça e a reconciliação em Moçambique. Este diálogo é um espaço de construção coletiva onde se discutem e se projetam as reformas estruturais que o país pretende implementar. Reformas constitucionais e de governação para garantir maior descentralização e participação cidadã. Reformas na justiça com enfoque na transparência, acessibilidade e combate à impunidade. Reformas democráticas para fortalecer instituições e assegurar que a voz de todos os segmentos da sociedade seja ouvida. Nós investimos para que ficasse sedimentado o grande envolvimento de jovens em plataformas de auscultação e participação ativa na produção de propostas concretas que nos permitam garantir reformas que não abram espaço para a violação de direitos humanos. De tudo estamos a fazer como COTE para que haja contribuições para promover políticas públicas mais inclusivas, oportunidades de formação e emprego e maior representação dos jovens nos processos de tomada de decisão. A longo prazo, aspiramos que haja consolidação de uma sociedade democrática e mais justa, onde os jovens sejam protagonistas na governação e na definição do futuro do país. Não querem ser diretores nacionais, jovens? Não querem ser ministros? Não querem ser embaixadores? Então, é preciso investir para que este espaço de tomada de decisão realmente também incorpore a presença de jovens. Os jovens têm demonstrado capacidade de apropriação do processo do diálogo nacional e inclusivo, promovendo iniciativas próprias de auscultação através de plataformas juvenis, associações e grupos organizados. Estas contribuições são encaminhadas aos grupos de trabalho que irão sistematizar por áreas de atuação as necessidades, sugestões
e recomendações produzidas no processo de auscultação pública. A próxima fase do Diálogo Nacional Inclusivo prevê um momento de audição pública de todos os segmentos da sociedade, onde as preocupações e propostas dos jovens, compiladas e transformadas em recomendações concretas, propostas de lei, serão aprovadas pela Assembleia da República. Compatriotas, o futuro não pode ser incerto. Queremos um futuro incerto? Queremos. O futuro não pode ser incerto. Moçambique pretende avançar com reformas constitucionais e de governação, contando com o seu próprio povo. Nós, o povo, que somos os herdeiros de todos aqueles que contribuíram para a fundação do Estado em construção desde 25 de junho de 1975. Apelamos a todos que tragam as suas ideias e não deixem que os outros decidam por nós. Participar é um direito constitucional e uma responsabilidade coletiva. Terceirizando a promoção do diálogo nacional inclusivo e abrindo-se para que todos os segmentos promovam a auscultação à escala nacional, a Comissão Técnica pretende garantir mecanismos transparentes e inclusivos de participação juvenil em todas as fases do diálogo. É assim que estabelecemos memorandos de entendimento com várias plataformas, organizações da sociedade civil de caráter juvenil, como, por exemplo, a COP-DINAJ, a plataforma Decide, o Conselho Nacional da Juventude, a título de exemplo, com vista a fortalecer que estas plataformas replicassem as sessões de auscultação e, dessa forma, assegurassem que as vozes dos jovens fossem amplificadas e respeitadas. Nós julgamos que este processo é dos moçambicanos, é das famílias, é das instituições, é do cidadão singularmente. Cada um de nós aqui tem uma responsabilidade para com Moçambique. Todos queremos um país com o qual nos identifiquemos. Por isso, reputamos importante promover educação cívica e política, incentivando os jovens a exercerem plenamente o seu papel de cidadãos ativos. Para terminar, importa dizer que o diálogo nacional inclusivo é mais do que um processo político. É um compromisso geracional. Esta é a nossa vez, jovens. Estão a compreender? Esta é a nossa vez de definir que país nós queremos. Tivemos os nossos avós que lutaram pela independência. Os nossos pais também lutaram pela independência. Foi ou não? Foi ou não? Tivemos os nossos tios a lutar pela democracia multipartidária. Foi ou não? Foi ou não? E nós, qual é o nosso papel para Moçambique e para com Moçambique? É agora, não é amanhã, nem depois da manhã. Amanhã seremos velhos, depois da manhã seremos bisavós de alguém. E que história vamos contar aos nossos netos e bisnetos? Qual é a história que vamos contar? É a história que nós estamos a escrever hoje. Cada um de nós, a partir de hoje, está a escrever a sua contribuição para Moçambique. E ninguém deve ficar de fora. Participar é construir o futuro. O sonho dos nossos antepassados só se realiza com o nosso compromisso presente. Deve estar claro para todos que, na nossa visão como COTE, Comissão Técnica para a Materialização do Diálogo Nacional Inclusivo, para nós a juventude não é apenas o futuro. É o presente que decide o amanhã e que cada voz jovem é uma semente da mudança, pois juntas estas sementes formam a floresta da democracia plural. Jovens, 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 estão aqui?
Em todo o seu trabalho, a COTE coloca ênfase na prevenção das violações dos direitos humanos, pois prevenir minimizará os danos. Queremos que todos os jovens sejam defensores dos direitos humanos, defensores dos vossos próprios direitos. Não deixemos que os outros escrevam a nossa história. Sejamos audazes, sejamos autores do nosso destino, como foram os jovens que trouxeram a independência nacional e a democracia multipartidária. Nós estamos convictos que os desafios de hoje, quanto à saúde, nutrição, habitação, segurança, combate à prostituição, ao tabagismo, ao consumo de drogas, aos casamentos prematuros, à criminalidade, serão combatidos com o envolvimento de todos na busca de soluções e fiscalização do cumprimento de leis que existem e daquelas que queremos desenhar. Todos, sem exceção, devemos escrever a história dos próximos anos de Moçambique. Daí ver-se a importância de participar na vida do país, pois participar é transformar. E transformar é garantir que Moçambique seja o país que sonhamos. O poder da juventude está na sua união. Individualmente é difícil fazer mudanças. É fácil. Alguém sai de casa, vai conseguir fazer uma mudança sozinho? Até pode tentar, não é? Pode tentar ou não pode? Pode tentar. Mas unidos, os jovens têm mais força. Unidos, os jovens podem se fazer ouvir melhor. Daí a importância da união de todos os jovens. O poder da juventude está na sua união. Está na sua coragem de dizer: queremos Moçambique à nossa maneira. Um Moçambique que olhe para nós, respeita as nossas preocupações e resolve os nossos problemas. Este diálogo é um momento para assumirmos que estamos a fazer história. Estamos a fazer história. A história que os nossos netos contarão amanhã. Quem quer ter uma história a contar amanhã? Quem quer ter uma história a contar amanhã? Eu também quero. Muito obrigada. Muito obrigado a Sua Excelência, deputada Ivone Soares, em representação à COTE. O momento que segue é um momento solene, em que vou convidar a professora Adriano Novunga a passar a síntese das auscultações do diálogo que foi feito com os jovens a nível nacional, um pouco por todo o país. Igualmente, vou pedir que partilhe um exemplar com o deputado Elísio de Souza, em representação ao Parlamento. E depois disso, vamos a uma foto de família, cá na sala, e uma outra foto lá no espaço aberto. Daí vamos ao coffee break, que tem 20 minutos, e voltamos às sessões de discussão. Prof, vou pedir que formalmente entregue as cópias à doutora Ivone Soares. Peço que seja neste espaço de frente. Peço que seja nesse espaço de frente. Sim. Esqueçam estúpido. Este é o momento em que o professor faz a entrega formal das sínteses, das discussões realizadas um pouco por todo o país. Neste documento constam aquilo que são as propostas dos jovens em relação ao diálogo e a sua percepção para o país. Uma forte salva de palmas. Vamos para a foto de família. Vamos fazer a foto de família, uma aqui e uma lá fora. E vamos ao coffee break. Conseguimos fazer. Colegas da comunicação, vou pedir a ajuda
nesse processo. Colegas da comunicação, vou pedir ajuda nesse processo. Vamos fazer uma foto aqui dentro e mais uma lá espaço. Virados para este lado. O prof, a doutora Ivone e o doutor Liz viram para este lado e vamos tirar. Exato. Vou pedir que os demais se levantem para aproveitarmos este momento. Vou pedir que os ilustres do Ministério, o representante do Conselho Nacional, o presidente, se juntem também a esta comitiva para a foto formal. Para a foto formal. Já. Já. Vou igualmente pedir para seguirem o colega da comunicação para lá fora, onde vamos realizar outra foto de família, e convidá-los para o coffee break, que será servido lá, do outro lado já foi servido. Temos 20 minutos para ele. Voltamos à sala 11 horas e ponto. Voltamos à sala 11 horas e ponto para o início das discussões. Nacional da Juventude sobre Justiça.